Ver, ver. Aí. Pronto. Então, estamos curiosíssimos por te ouvir, Priscila. Boa noite. Então, boa noite a todos. Quero agradecer primeiro o convite, né, do André para participar aí com vocês do grupo de estudo, falando um pouquinho da minha pesquisa. Me apresentar, meu nome é Priscila de Azambuja Talhari, né, eu sou professora na Universidade do Sul de Santa Catarina, na Unisul, nas unidades Florianópolis, Pedra Branca, e sim, na área penal, criminal, enfim, né, medicina legal, como nós havíamos conversado antes, e sempre me interessei muito por essa questão da criminologia e a questão dos mais vulneráveis. Eu tenho pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul e mestrado na Universidade do Vale do Itajaí. E na Universidade do Itajaí, no mestrado, foi quando eu comecei e aceitaram e abraçaram, né, a professora Micheline abraçou aí a minha pesquisa. E como é que surgiu essa curiosidade em relação às medidas de segurança de hospitais de custódia? Na minha pós-graduação, eu estava fazendo um trabalho a respeito dos transtornos de personalidade antissocial. E fui buscar um laudo psiquiátrico no hospital de custódia de lá, né, chamado São Pedro. São Lucas, não, São Pedro. E aí me chamou muito a atenção. Mas ficou para trás, fiz trabalho sobre transtorno de personalidade e dando aula já depois de muitos anos, eu fui levar os alunos na penitenciária, para conhecer o complexo penitenciário ali de Florianópolis, e tinha dado um início de rebelião, sei que os alunos não puderam entrar na penitenciária. E a alternativa, uma vez que um dos meus alunos trabalha no Hospital de Custódia, nos convidou para conhecer. E é onde vi uma outra realidade daquela que eu tinha conhecido em Porto Alegre. E fiquei muito impressionada e muito interessada naquelas pessoas, né? E aí começou a surgir essa vontade de escrever não só sobre a loucura, mas sobre a medida de segurança como um todo, e as questões paradoxais nas quais se encontram, né, esse status de louco perigoso, né, o louco criminoso. E aí adentrei a fundo no mestrado, tive muita ajuda, muita abertura do hospital, acredito que esse trabalho eu dedico realmente a todos os pacientes, pela forma como me abraçaram e permitiram que eu adentrasse durante um ano, né, convivendo com eles dia a dia, né, para tentar entender toda essa instituição. Então, realmente agradeço, né, a todos, e agradeço a oportunidade de poder, né, falar com vocês, poder transmitir, né, todo esse conhecimento. Quando o professor André falou em relação a gravar, né, não podia ser diferente, porque o intuito realmente da pesquisa é mostrar quem são essas pessoas e, através desse conhecimento, diminuir o nível de preconceito que existe contra essas pessoas, né? Então, é importante, de fato, essa divulgação a respeito dos doentes mentais, em desacordo com a lei dos doentes mentais, que acabam infringindo alguma norma, né? Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito disso. Eu acredito que vocês podem ficar bastante à vontade, fazer perguntas, até porque a minha fala pode vir ser através das perguntas, mas não tendo inicialmente uma, eu acho que é bom começar sempre do começo, já que eu falei a respeito da minha pesquisa inicial, falando no começo em relação à loucura, né, que gera tanta curiosidade de todo mundo. Toda vez que eu ia para o hospital e falava para os alunos, ou para amigos, e até para familiares, que eu ia para dentro do hospital e ficava lá os dias inteiros, me perguntavam se eu não tinha medo, né, como é que era essa minha relação. E aí eu percebi o quanto o desconhecido, né, quanto a loucura gera esse medo coletivo, que é fomentador aí dos preconceitos. E aí depois, estudando e pesquisando a fundo, a gente percebe que a loucura, ela se mostra como um distúrbio, né, de comportamento, mas dependendo do contexto histórico, no momento histórico onde se apresenta, ela se parece de forma diferente e é vista de forma diferente, né? Então, são todas pessoas que fogem ao dito da normalidade, nós conseguimos encontrar a loucura. Quando a gente fala a questão do contexto histórico, nós temos que lembrar lá do período da antiguidade, quando na antiguidade o Homero, né, ligava a loucura às questões mitológicas, as pessoas queriam desafiar os deuses, né, e como castigo acabavam tendo essa insanidade em relação aos demais. Já Eurípides começou a perceber a questão da personalidade na loucura, né, perceber os conflitos dessa personalidade. E foi Galeno que começou a trazer as primeiras ideias científicas sobre a loucura, quando ele trouxe que existiria no ser humano um aparelho psíquico, e que esse psíquico, quando tinha, né, de fato, algum problema, é que daí viria a loucura.
No entanto, depois da Antiguidade veio a Idade Média, né? A Idade das Trevas, né? Onde a loucura realmente caiu em desgraça. As questões científicas não eram mais cogitadas, porque lá na Idade Média, com o cristianismo, a loucura ela era relacionada à ordem do sobrenatural, né? Da algo diabólico, né? Então, tanto é que eram tratados por padres, né? Que faziam exorcismo com pessoas que tinham deficiências mentais. E se abandonou totalmente qualquer tipo de ciência em relação à loucura. Com a queda do Império Romano, né, começou a se ter uma nova mudança. E com essa queda também, os loucos eles eram relacionados aos leprosos, né, eles eram colocados aí nos leprosários. Por quê? Porque o final ali da queda do Império Romano, um pouquinho, o final do cristianismo, né, os leprosários acabaram ficando vazios, porque acabaram as cruzadas, né, essas idas ao Oriente, e começou a se controlar, através do isolamento, a lepra. E nesses locais que ficaram vazios foram então ocupados por pessoas loucas ou qualquer pessoa errante, né? E assim começou a se perceber o início de estigmas e preconceitos em relação à loucura. Qualquer pessoa que perturbava a desordem ou que não fazia parte daquele contrato social, então era remetido para lá. No entanto, na Idade Moderna, retoma essa questão da ciência, porque não se aceita mais explicar que a loucura é uma relação com o diabólico, né? Não precisavam de explicações mais detalhadas em relação à loucura. Então, na Idade Moderna, surge, de fato, essa humanização, ou melhor, essa percepção da loucura, voltando a essa relação de Galeno com a ciência, tentando perceber o que era dentro desse sistema psíquico a loucura, né? Mas a loucura sempre foi ligada à miséria, à incapacidade, né, mesmo no período moderno. Com o Renascimento, a loucura ela ganhou um status um pouquinho diferente. Com o Renascimento, a loucura começou vista como algo diferente, né, como genial. Alguém escutava o que os outros não escutavam, alguém via o que os outros não viam, né? Nós temos várias literaturas e na história, né, que tratam da loucura com essa forma de genialidade. No entanto, no renascentismo, a razão era muito pontual, né? Então, se ligava a questão da loucura à razão, ou seja, se não tinha razão, era louco, e se era louco, não tinha razão. E aí caiu novamente em desgraça, né, a loucura aí no século XVI. Com a Idade Clássica, a pobreza se abateu, né? E aí nós vemos a loucura diretamente relacionada à incapacidade e à moral. Então, a loucura ela era relacionada aos imorais, né? Pessoas que não tinham morais acabavam exilados em relação aos demais ali. A gente vê uma transformação muito grande da loucura com a Revolução Francesa, né? Onde a miséria era muito grande. E com a Revolução Francesa, há uma transformação social muito grande com o período iluminista, né? Com a questão das queixas em relação às sanções que eram aplicadas, à insegurança jurídica que existia. Então, esse período científico, né, marco aí da Revolução Francesa, começam a surgir, então, algumas transformações em relação à loucura, né, onde também, nesse momento, nós começamos a perceber o início das institucionalizações, das primeiras instituições em relação aos doentes mentais. Professor André, se tiver alguma pergunta, tu pode me interromper, tá? Eu vou falando, senão a gente vai falando, vai respondendo, ok. A gente está te ouvindo. Ótimo. Então, aí no século XVI, houve essa questão do racionalismo e da loucura, né? Onde se não era sábio, era louco. E aí nós vemos a questão da Revolução Francesa com uma transformação não só social, mas política também, institucional e econômica. Surgiram as primeiras casas de internação, né? Os pobres, todos aqueles que eram desajustados socialmente, que estavam nesses locais de exclusão, eles foram resgatados, porque nesse momento precisava-se de mão de obra para as indústrias, né, para o trabalho. E aí a gente percebe, com a retirada dessas pessoas pobres, dos desajustados, dos leprosários, dos antigos leprosários, restaram nesses locais apenas os loucos. E a gente fala, né, que o verdadeiro herdeiro da lepra são os loucos, uma vez que ficaram apenas as pessoas excluídas fora da sociedade. Aí a gente vê o final do século XVIII, o status de doença da loucura de fato aparecendo, né? Ou seja, surge a base da psiquiatria. Então a ciência, de uma forma geral, ela adquire um status de verdade,
de trazer respostas em relação a todos os contextos sociais, inclusive em relação à loucura. Então, a psiquiatria, ela acabava trazendo respostas, né, em relação ao que estava acontecendo com aquelas pessoas que não tinham a sanidade mental perfeita. Então, a loucura, ela passou a ser administrável nesse momento, ou seja, administra essa loucura através da medicalização. Surgem os primeiros medicamentos em relação à loucura para conseguir se controlar de fato essas pessoas, certo? Nasce a clínica, né? As grandes clínicas, que são locais de técnicas para diagnósticos, né? Para classificação também desses doentes, que tipos de doentes, e aí culmina com o Philippe Pinel. Tanto é que antigamente se falava, né, dos manicômios, o Pinel vem de Philippe, né? Aonde ele, de fato, veio, através dos seus estudos, trazer uma nova forma de controlar e se tratar essa pessoa com doença mental. Então, o princípio terapêutico de Pinel era o isolamento, que traria a cura, e nesse isolamento dar novos hábitos para essas pessoas, porque elas consideradas desajustadas. Era uma questão só de ela reaprender esse convívio social. E aí surge esse poder muito grande institucional da loucura, né? Aonde eles eram segregados, retirados da sociedade, e a partir desse poder da instituição de discipliná-lo, surge a questão institucional, geradora de tantas mazelas e estigmas nos doentes mentais. Com a Segunda Guerra Mundial, né, veio novos valores na sociedade, e aí começou a se ter críticas em relação às técnicas curativas que eram aplicadas, né, aos loucos. Por quê? Entendeu-se que depois da Segunda Guerra, com esses novos valores, o que precisaria seria a prevenção, né, e não tratamento pós, como era dado, né, com as teorias de Pinel. Em 1961, surge então, eu digo que é o grande ser em relação à loucura, o grande defensor, de fato, das pessoas com doenças mentais, que foi o Franco Basaglia, na Itália. Ele era diretor, né, de casas psiquiátricas, né, e ele começou a perceber as formas terapêuticas que eram aplicadas a essas pessoas e o quão não surtia nenhum tipo de efeito. Então, Basaglia, ele busca uma transformação da loucura e da cura para a loucura, que antes era através da exclusão, da segregação. Então, essa busca por respostas, né, chegou a uma conclusão que a erradicação dos manicômios, né, uma mudança do discurso psiquiátrico, onde se botou muito poder, né, da psiquiatria em cima da loucura, começou a criar sistemas alternativos na busca, de fato, de solução e prevenção em relação a esses doentes, né? Começou a se perceber, e eu acho muito interessante, que Basaglia fala que o problema não está na loucura. O problema não é a pessoa com doença mental, mas o problema, ela está na relação que nós temos com essas pessoas doentes mentais. E através desse pensamento, começou a se mudar uma nova ordem em relação à loucura, né, no mundo inteiro. Então, começaram a se ter vários diagnósticos e percebeu que o diagnóstico é extremamente discriminatório, né, em relação a ricos e pobres. Então, os ricos tinham um tipo de tratamento, os pobres que não tinham essa atenção acabavam sendo segregados. Então, começou a surgir todas essas, vir à tona todas essas mazelas das instituições, e em 1978 veio a Lei Basaglia, na Itália, né, que abolia qualquer tipo de custódia asilar, né, para os doentes mentais. Entendia-se que a pessoa com doença mental deveria ser tratada, mas dentro da sociedade, não excluído, não nos leprosários, não como uma forma de exclusão, né? Eles teriam que adentrar e estar junto com a sociedade, principalmente para a sociedade começar a aceitar essas pessoas. No Brasil não foi muito diferente essa trajetória, né? No Brasil a gente encontra o primeiro asilo, né, com a vinda da família real em 1808. Né? Então, com o advento da vinda da família real, precisava se limpar as ruas das cidades. Então, todas as pessoas, né, para salvaguardar a ordem, elas eram tiradas da sociedade. Então, pessoas, os mendigos, os loucos, qualquer pessoa que pudesse vir a perturbar a ordem. Então, eles foram tirados, os doentes, mendigos, os loucos, e colocado em instituições, né, de segregação. Elas não tinham esse caráter hospitalar inicialmente, né? Em 1852, aí sim surgiu o primeiro Hospital Dom Pedro II, né, que era uma forma de exclusão e também, né, com a roupagem do tratamento.
Depois da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil também, com esses novos valores, surgiu então a nossa lei, né, a luta antimanicomial. Antes da lei veio a luta, né, onde percebeu-se de fato que essa exclusão, esse sistema asilar, né, manicomial, não trazia nenhum tipo de benefício para a questão da sociedade. E vindo com essa luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica brasileira que nós temos hoje. Então, começou a se pensar o doente mental era detentor de direitos, que até então ele não era, né? E por ser detentor de direitos, ele precisava de instituições adequadas, de políticas públicas e de emancipação. Essa era a palavra de ordem, emancipar o doente mental. O combate, a relação ao combate a esse totalitarismo, né, essa forma de segregação que as instituições manicomiais elas acabam apresentando, né, foi muito forte, porque percebeu-se através do estudo de Basaglia, que veio para o Brasil e ficou muito assustado com o que viu quando chegou aqui no Brasil, ele visitando os nossos manicômios, tem alguns manicômios muito famosos, né, em Minas Gerais, inclusive, que tem documentários, ele se defrontando com essa sistemática, com essa barbárie que era as instituições manicomiais brasileiras, ele deu muita força, né, para essa luta antimanicomial, porque entendeu que essas instituições elas eram geradoras de danos, né, elas não traziam nenhum tipo de benefício nem para a sociedade e nem para o doente mental. Então, a gente percebe que essas instituições, elas acabam ferindo a personalidade da pessoa, né? Elas têm regras que acabam afetando o eu da pessoa, ele tem que entrar nesse sistema para conseguir até mesmo sobreviver. E isso acaba profanando e violando o eu, o sujeito, a personalidade. Não só pela medicalização, né? Mas também por todas as instituições totalitárias, como até as penitenciárias, os presídios, tem que acabar se adequando e se moldando, né, com uma forma até de instinto de sobrevivência. Então, acaba deformando a individualidade dessas pessoas, e isso é gerador de estigma. A gente percebe que a maior fomentador de estigma não é só a loucura, mas o local aonde essa pessoa está, né, esse afastamento social. Uma vez que o afastamento social, como eu já disse, acaba gerando esse medo, né, na população. Então, essa perda de capacidade também a gente pode ver decorrente dessa segregação. Uma vez que as instituições nesses locais onde essas pessoas não têm acesso à sociedade, essas pessoas com doenças mentais que já tinham uma dificuldade a participar do contrato social, elas acabam perdendo até, né, a capacidade de comunicação e cooperação com a sociedade, ou seja, não só não ajuda, como acaba vindo atrapalhar essa reinserção. Então, a gente percebe, sim, que é uma mortificação da carreira, né, que rebaixa, ela acaba degradando essas pessoas, né, a gente fala que é a usurpação do sujeito, o Sanz, ele fala muito da usurpação do sujeito, então nós precisamos de uma reestruturação em todo esse modelo. Então, as mudanças, não só na questão psiquiátrica, não só na questão de tratamentos, mas da sociedade como um todo. Né, achar um local social, aceitar o diferente, aceitar o outro como um semelhante, porém diferente, né? Então, a gente precisa criar um novo local social para o louco, porque dentro das instituições manicomiais, né, não trazem nenhum tipo de benefício para ninguém dentro da sociedade. Depois, estudando, e foi muito interessante eu fazer todo esse estudo, né, não só da loucura, mas do contexto histórico, porque no momento que se vai a campo e estudando junto à medida de segurança, tu começa a perceber naqueles internos todas essas características nas quais Foucault, Basaglia, né, Sanz, Carrara acabam trazendo nos seus livros, né, nos seus estudos. Então, quando eu comecei a perceber todos esses locais e juntando isso, porque nós estamos falando da loucura como um todo, e aí, percebendo todos esses estigmas, todos esses problemas gerados pela instituição, ligando a questão custodial, vocês podem aí, né, fazer vezes 2, 3, 5, porque a coisa, ela chega num nível, ela chega num patamar, de fato, que beira ao desumano. Beira não, ela é, de fato, desumano, né? Porque a loucura, ela sempre foi considerada um erro, né? Então, é uma ruptura do contrato social. O louco não produz, o louco não paga imposto, o louco não consome. Então, o louco não tem um interesse do Estado. Por isso que a gente diz que dentre os vulneráveis, ele é a parcela mais vulnerável dos vulneráveis, né? Porque, de fato, não se tem um interesse em relação à loucura. Então, a loucura, ela sempre foi ligada ao perigo, né? Ou seja, um potencial risco para a sociedade. Por quê? Porque o louco, ele não tem, ele não dá ali um plano de voo. O louco, ele não diz,
né, de fato, para que veio, e o inseguro, o não saber, gera esse medo. Então, a loucura, ela sempre foi ligada à periculosidade, né? A periculosidade, a gente começa é a base da medida de segurança, né? A medida de segurança, ela é aplicada e vai até o período da periculosidade. Então, pessoas segregadas institucionalmente em manicômios, e esses manicômios, que hoje são chamados de hospitais de custódia, né, custodiados, presos em razão de algum ato agressivo, algum ato criminal que uma pessoa doente mental possa vir a cometer, aí nós estamos diante da medida de segurança, que é essa instituição que a gente fala que é das totais, as instituições que mais degrada de fato as pessoas, né? Acho que não sei se é interessante falar da medida de segurança, mas para aqueles que não são da área do direito, né, existe no nosso Código Penal, existem duas formas de sanção, que é a pena e a medida de segurança. Isso vai depender da imputabilidade do agente, né? O agente que comete um crime, que vai receber uma sanção penal, ele é considerado imputável, aí recebe a pena, enfim, vai para estabelecimentos prisionais, penitenciários, e os inimputáveis, então, por doença mental, recebem uma medida de segurança. Nós temos aí o limítrofe, que é o semi-imputável, que nós também encontramos em hospitais de custódia, mas uma parcela bastante pequena, que é aquele que, embora entenda capacidade, não consegue ter autodeterminação. O semi-imputável pode receber tanto uma pena quanto uma medida de segurança. A diferença principal da pena e da medida de segurança é a sua finalidade, né? A pena, ela tem a finalidade retributiva, de retribuir o mal, e preventiva, uma prevenção especial, ou seja, aquela pessoa presa não vai mais cometer crimes. Já a medida de segurança, ela tem a finalidade unicamente e exclusivamente preventiva, porque a gente não pode vir a castigar, retribuir o mal com uma pessoa por uma doença mental, em razão da doença mental ter cometido uma conduta delitiva. Aí a gente percebe essa grande diferença. Mas, embora exista essa diferença, nós percebemos dentro dos hospitais de custódia essa questão paradoxal, né? Eu sou paciente ou sou preso? Né? E a gente percebe isso em todas as esferas do hospital de custódia. E aí surge uma questão muito interessante, né? Que é o jus psique. Ou seja, o juiz, por não ter capacidades técnicas de avaliar a imputabilidade, ele repassa esse poder ao psiquiatra, que através do laudo psiquiátrico vai, né, verificar a imputabilidade do agente. Então, o laudo de sanidade mental, eu participei de alguns lá no Hospital de Custódia, eles vêm a determinar a questão da imputabilidade ou semi-imputabilidade, se vai receber medida de segurança ou se vai, então, sofrer uma pena. E dentre as medidas de segurança existem duas, né? A medida de segurança detentiva, que é a de internação e hospital de custódia, e a restritiva, que é aquela que é onde a pessoa tem tratamento ambulatorial, né? Com a reforma psiquiátrica, com a lei antimanicomial, né, o que deveria acontecer era um prazo para extinguir todo e qualquer casa asilar para doente mental. E como na lei antimanicomial não se refere à medida de segurança aos hospitais de custódia, entende-se que ele também faz parte, né, dessa determinação de extinção. Eles deram um prazo de 10 anos, em 2019, o ano passado, não deveria ter mais nenhuma casa, né, custodial asilar. E muito interessante, porque além de não fecharem as casas, foram criadas novas, desde a lei antimanicomial. Então a gente percebe que, de fato, a gente não sabe o que fazer ou não quer falar sobre o assunto, que é simplesmente, né, ter um destino para essa pessoa. E por que é tão degradante os hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico? Primeiro, porque tem essa questão paradoxal entre o louco e o criminoso, né? A dupla estigmatização, porque além de louco agora tem estigma de criminoso, e a questão do tempo. Na medida de segurança tem tempo mínimo previsto na legislação, que é de 1 a 3 anos. E o tempo máximo é até cessar a periculosidade do agente. E aí vem um grande problema. Nosso Código Penal, as penas, a nossa Constituição veda qualquer tipo de prisão perpétua, né? Mas se omite em relação à medida de segurança que não determina na legislação o tempo máximo, até cessar a periculosidade. E a periculosidade é uma questão bastante interessante, né? Porque o que é periculosidade, né? O poder que se dá, de fato, um médico para testar a possibilidade, ou seja, como se fosse um vidente, que através de alguns indícios ele vê qual é a possibilidade, a probabilidade de alguém continuar perigoso ou voltar a cometer condutas delitivas. Então, isso de fato, essa internação por tempo indeterminado é um dos grandes problemas das institucionalizações. O STF, né, a partir de muita demanda, né, de soluções para essa questão, ele determinou, equiparando, né, a questão da medida de segurança
a pena. Então, lá no artigo 70 e alguma coisa do Código Penal, que eu não sou boa de número, não me lembro o artigo certo, mas eu sei que é pelo 70, determina que o tempo máximo de cumprimento de pena até o ano passado era 30 anos. Com a nova pacote anticrime que entrou em vigor agora em 2020, passou para 40 anos. Então, o tempo máximo que uma pessoa pode vir a cumprir pena, seja qual crime tenha sido praticado, pode ser o maníaco do parque, pode ser o Fernandinho Beiramar, vão ficar 30 anos encarcerados, e os novos que cometeram o crime, 40 anos no máximo. Depois tem que ser postos em liberdade. E a medida de segurança é perpétua, até cessar a periculosidade. E aí o STF acabou equiparando a medida de segurança, dizendo, a medida de segurança 30 anos apenas, e agora passou para 40. O STJ decidiu de forma contrária em relação a esse tempo. O STJ diz que não. O tempo de cumprimento de medida de segurança, de internação em medida de segurança, deve ser o máximo da pena prevista em abstrato no Código. Então, dependendo do tipo de crime que essa pessoa cometeu, tem que ir lá no Código Penal ver o máximo da pena abstrata, o tempo que ele vai ficar, então, sob medida de segurança. Mesmo assim, a gente começa a perceber que existe uma grande problemática em torno desse tempo de permanência nas instituições, trazida de uma forma brilhante pela lei de manicomial, por Basaglia, também, que é o que essa instituição faz em relação a essa pessoa, Existem várias propostas, até equiparando, tipo, como se fosse uma progressão de regime da pena, na medida de segurança, buscando, de fato, essa reinserção social do louco. Ele chama de alta progressiva, Ou seja, a pessoa sai para trabalhar durante o dia, ou vai visitar a família, e depois regressa para os hospitais de custódia. Então, existem algumas medidas, algumas políticas públicas interessantes para tentar reinserir essa pessoa doente mental na sociedade. Mas a medida de segurança, ela traz estereótipos muito grandes para essas pessoas, uma marginalização realmente desse doente mental, porque nós temos, como eu falei, a dupla estigmatização. Agora, não só louco, ele também é criminoso. Então, essa ambiguidade paradoxal impede que, de fato, ele consiga reinserir na sociedade, e conseguir ter uma vida social adequada e com os cuidados que ele precisa. Então, a gente começa a necessidade, perceber a necessidade de uma discussão desse modelo de justiça penal, ou seja, o direito do cidadão, porque a pessoa é ainda uma cidadã, apesar da doença mental, que muitos não consideram, e no seu direito ele tem uma sentença absolutória no processo. E se a sentença absolutória, por que ele vai ser segregado da família, em relação somente à periculosidade? Não existiriam outros meios para conseguir conter ou prevenir a sociedade desses delitos? A maioria das pessoas fala não. Até mesmo as pessoas que lá dentro trabalham não enxergam uma outra alternativa, Mas é possível sim, e a gente vê que no próprio Brasil, no estado de Goiás, já aplica a lei antimanicomial e através dos seus programas de assistência a essas pessoas, começa a perceber que existem outras formas sim do que essa segregação, esse exílio que coloca. Então, a gente percebe que retribuir um ato de violência com mais violência, porque as instituições são instituições extremamente violentas, acaba não gerando, deixa claro esse caráter retributivo da medida de segurança que não deveria ter. A medida de segurança é preventiva, mas a gente percebe que através dessas medidas a gente enxerga a questão retributiva, E a partir daí eu comecei a agressar realmente nos hospitais de custódia, e eu comecei a pesquisar em relação à quantidade, depois da lei antimanicomial, de pessoas que estavam nesses hospitais. A gente sabe que no sistema carcerário tem o IFOPEN, que de tanto em tanto tempo sai o censo penitenciário. A gente sabe quem trabalha, quem não trabalha, quem tem progressão de regime, a gente tem todas as informações. E eu percebi na minha pesquisa que não existe um órgão que venha a trazer esses dados e a estudar as medidas de segurança, hospitais e custódia. E aí, pesquisando, eu encontrei um único censo, que foi feito em 2011, pela Diniz, e ela foi no Brasil inteiro, foi em todos os hospitais de custódia fazendo um censo. E ela diz que ser contada é uma forma de existir, e ela tem razão. E ela começou a contar. Em 2011, quando foi feito o censo, tinha 3.989 pessoas em sistema de internação da medida de segurança. E aí eu comecei a buscar os dados do Hospital de Custódia na qual eu estava inserida pesquisando, que é em Florianópolis. Então, a gente percebe
eu fiz estudo no livro, tem toda a questão da trajetória, né, do Hospital de Custódia de Florianópolis, que antes era o Colônia Santana, e aí estavam misturados, a sociedade clamava por um local especial para loucos criminosos de periculosidade, e construíram, né, o manicômio judiciário catarinense, que era assim o nome, em 1970, dentro do complexo penitenciário. É o primeiro erro. Construíram um hospital de custódia dentro do complexo penitenciário, num ponto belíssimo de Florianópolis, à beira-mar, mas lá, quando tu adentra, tu encontra, né, a penitenciária, que a gente fala, os pessoal lá trabalha, que é a penitenciária antiga, eles chamam de Alcatraz, né, depois tem a penitenciária nova, que é um puxadinho, aí tem um máximo atrás, que para aqueles com maior periculosidade, tem os containers, em Florianópolis tem containers onde abriga presos na beira-mar, né, extremamente desumano. Tem a feminina, tem do semiaberto, e no meio disso tudo, um hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Então, vocês percebam que se nós queremos, através da lei antimanicomial, dessa postura, né, dessa luta antimanicomial, quebrar esse paradoxo de louco criminoso, né, de louco doente, porque esse estereótipo faz com que eles não reincidam na sociedade, mas eles estão dentro do sistema penitenciário, né? Então, deveria sim ser isolado, ser fora, né, de fato, desse contexto, mas é o que tínhamos lá. Em 2011, a Diniz fez o censo e lá tínhamos 131 internos no Hospital de Custódia para tratamento psiquiátrico. Tinham apenas 80 e poucas vagas, né? Então, superlotação. E aí eu me lembro que numa conversa com o diretor do estabelecimento da época, no Hospital de Custódia, ele me mostrou algumas fotos, eu até coloco lá no livro, de como era, né? E quando eu vi aquilo, eu disse, isso aqui é cela de penitenciária, né? Paredes riscadas, as pessoas dormiam no chão, eram todas amontalhadas, né? E começou a se ter algumas atitudes com a mudança, enfim, passaram-se o tempo em mudanças de direção e de pessoas que lá trabalhavam, no sentido dessa mudança de ver uma forma mais humanizada em relação à loucura, aos doentes mentais, começou a se mudar essa estrutura. E começou a se aplicar, de fato, algumas políticas públicas que geraram uma redução. Então, em 2011 tinha 131, em 2019, o ano passado, que foi feita a pesquisa, tinha 82. E hoje eu fui há 2 semanas a Florianópolis, eles estavam com 50 e poucos internos. Então a gente percebe que sim, existe forma de reduzir essas pessoas. Mas não é só reduzir, é fazer ações com que essas pessoas não voltem. Porque o nosso Código Penal é muito claro. Basta o doente mental, no período de 1 ano, apresentar qualquer sinal de periculosidade, ele volta, né, à internação. Então é como se fosse uma volta ao sistema. Então percebe-se que se tendo algumas políticas públicas, né, a gente consegue manter essas pessoas de fato nos seus familiares, na sociedade. Na penitenciária, no Hospital de Custódia de Florianópolis, eles adotam a alta progressiva, né, que vários participam. A alta progressiva, então, é de fato aí para a família, passa 1 semana com a família, volta para o Hospital de Custódia, saem para trabalhar, voltam para o Hospital de Custódia. Tem as saídas terapêuticas, né, que antigamente, há 12 anos atrás, era feita individualmente com os internos, agora são grupos. Eles vão para a praia, eles vão para o shopping, eles vão para museu, eles vão para cinema, ou seja, entrando um pouquinho em contato com as sociedades, que são passeios. E a principal, e aqui eu chamo bastante atenção, que é um programa feito lá no Hospital de Custódia, chamado Programa de Acompanhamento ao Egresso, o PAI. O PAI, o que ele faz? O PAI são 2 funcionários, começou de uma forma muito sem querer, mas querendo ajudar essas pessoas, né, de uma forma não oficial, até de fato oficializar, fazer um projeto e instituir, mas ele funciona de que forma? São 2 agentes que trabalham no PAI. Um é uma moça, ela fica dentro do Hospital de Custódia e diariamente, né, ela liga para as pessoas, os egressos, aqueles que receberam alta, e ela liga para saber como é que tá. Tá tomando remédio? Então, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ela liga para todas as famílias para ver como é que está. Está indo lá no juiz assinar, né? Está colaborando, está tomando a medicação, porque é um grande problema dentro das instituições a aceitação da doença. Né? E a medicação gera muito efeito colateral, então muitos deles acabam não querendo tomar a medicação ou achar de fato quando estão compensados que estão bem, não precisam mais da medicação.
E a gente percebe também uma desestrutura familiar muito grande, porque percebam, gente, uma pessoa, um doente mental, para chegar ao ponto de cometer uma conduta delitiva, não é aquele fato, né, aquela questão da insanidade, existe todo um contexto social, familiar inserido. Porque uma pessoa tem na família um doente mental e percebe, começa a tratar, mas a gente começa a perceber que tem uma desestrutura na família, né, uma falta de assistência nos municípios, né, com acompanhamento dessas pessoas. Então, uma funcionária, ela liga semanalmente. Outro funcionário, né, ele corre Santa Catarina inteira, porque aqui o Hospital de Custódia de Florianópolis atende toda Santa Catarina, né? Então a gente vê pessoas do estado inteiro internas lá. E esse outro funcionário, ele corre Santa Catarina inteira, indo na casa dessas pessoas, ou indo nas instituições que estão abrigando elas. E aí lá, claro, ele é o representante, muitas vezes gera medo, né? Mas também é a pessoa na qual os doentes mentais acabam se reconhecendo. Então eles vão lá, ele vai lá em loco, ver o que está acontecendo, conversa com a pessoa, né? Isso faz com que uma redução tremenda de reinserção no sistema. No pai, antes do pai, né, as pessoas que saíam de alta, né, 60% retornavam aos hospitais de custódia. Justamente porque retornam para o seu familiar e a família não mudou, né? A gente fala isso do menor de idade, vai para o Instituto Casa, vai para uma medida de proteção, mas quando volta para o seu meio, o meio é o mesmo, a desestrutura é a mesma, as deficiências são as mesmas, e que o doente mental é da mesma forma, né? Aquela desatenção, etc. Então, 60% retornaram. Com a ação de política pública do pai, 7% retornam. Então, tu vê o quanto que simplesmente uma atenção estatal em relação ao doente mental pode vir, sim, a minimizar. Então, eu digo que a redução não veio só por essa questão da medida de segurança estar inserida na lei antimanicomial, mas sim das políticas públicas que foram adotadas para aquele sistema que, de fato, geraram uma redução, né? Então, é bastante interessante nós pensar que, sim, é possível buscar as responsabilidades nos municípios, nos estados, para o abrigo dessas pessoas e, assim, termos soluções eficientes para os doentes mentais. Então, precisa-se ter um diálogo muito grande, né, com a justiça e com a área da saúde. Nós precisamos de CAPs eficientes, né, porque os CAPs, muitas vezes, o pessoal lá do Hospital do Custódia, as assistentes sociais, as psicólogas diziam: o CAPS gosta de lidar com depressão, com alcoolismo. Vem alguém comprometido, alguma doença mental séria, realmente uma pessoa comprometida, eles não sabem o que fazer porque eles não têm esse preparo, né, para atender essas pessoas. Então precisa, sim, de uma formação, precisa dessa conversa, desse diálogo entre justiça e saúde, porque o direito é muito simples. É inimputável medida de segurança, né? Não pensa em outras formas de solução para essas questões de conflito, né? Então, precisa de uma reestruturação de modelo eficiente, né? Precisa aí políticas emancipatórias, principalmente, emancipar essas pessoas, transformar elas em cidadão, inclusão e principalmente a questão da aceitação do louco. E aí, partindo para isso, eu trago no meu livro um capítulo chamado Quando o Manico Fala, né? O manico era a forma como chamavam os hospitais de custódia anteriormente, era um apelido carinhoso, né, para os manicômios judiciários. E ele fala muita coisa. O que se percebeu foram, então, bastante mudança. O Hospital de Custódia de Florianópolis realmente teve uma reestrutura muito grande nos últimos 12, 13 anos. Né? Hoje não tem superlotação, o local é extremamente limpo, né? Tu vê as pessoas uniformizadas, ainda tem a questão que é muito, até conversei com o diretor da época, eu disse, mas por que esse uniforme laranjado, né? Ah, é uma forma de identificação, mas também gera, né, esse estereótipo, né? Mas, apesar de ainda ser um local extremamente segregador e destrutivo para o eu, nós temos ainda uma mudança. Tem muitas atividades, né? Tem ainda cursos lá dentro nas quais eles oferecem, né? Então, dentro dos muros, né, no complexo penitenciário, a estrutura é bastante antiga, não se tem muito espaço, né? Eu me lembro quando eu fui em Porto Alegre, o espaço era gigante, essa percepção que eu tive, muitas árvores, mas o prédio realmente era do terror, né? As pessoas todas sujas. E ali no Hospital de Custódia me chamou muita atenção, porque eu tinha aquela referência anterior, e obviamente que depois de muito tempo, né, foram 10 anos depois, provavelmente Porto Alegre já esteja diferente, mas eu vi uma outra realidade, né?
E aí nós temos lá, tem 2 pátios, tem campo de futebol, tem uma academia super apertada, mas tem salas e atividades, então tem aulas, né? Então, apesar de todas as mudanças, e apesar de estar aquele ambiente que a gente enxerga como algo tranquilo e limpo, né? A gente consegue enxergar também nisso essa ambivalência paradoxal. Então, a gente percebe que apesar dessas mudanças e um pouquinho mais de humanização, são muros de instituições totais, né? Eles abrigam essa ambiguidade. As pessoas lá dentro ainda não estão convencidas se aquilo é um hospital ou é uma prisão. E aí a gente vê isso dentro dos internos. E uma das perguntas sempre eu perguntava para ele, os que vinham conversar comigo, eu participava muito das festas que lá tinham, e eu perguntava se eles se entendiam, se eles se enxergavam como pacientes ou como prisioneiros, né? E eles todos diziam pacientes, mas usando gírias de penitenciária, né? Então a gente percebe que nas entrelinhas existe, de fato, essa questão paradoxal. Os funcionários começaram a ter uma maior compreensão dessa doença, né? Então existe um trabalho muito grande de assistentes sociais, de psicólogo, o pessoal da segurança ainda tem um pouquinho de dificuldade. Nos relatos, quando eu perguntei como é que faziam a contenção daqueles que ficavam descompensados, a gente via relatos, de fato, de violência, como nas penitenciárias, mas o que me chamou muita atenção foi a mudança de perfil dos internos, né? Então, o que foi relatado é que antes, de fato, eram doentes mentais, até mesmo mais comprometidos, esquizofrenias, né? As paranoides, e agora a gente percebe uma grande quantidade de dependência química, de dependentes químicos dentro da instituição. E aí a gente começa questionando em relação a isso, percebe-se que, né, uma psicóloga até falou, disse, olha, a questão da dependência química, primeiro que a dependência química muitas vezes é desencadeador da doença, ou seja, né, a pessoa acaba se utilizando de alguma droga e a droga é desencadeadora das doenças mentais, né? Mas também muitos doentes mentais se utilizam, né, dos químicos como uma forma de lidar, de dar conta daquilo que está vivendo. Então, existe essa relação muito grande com a questão da drogadição. E aí surge, né, um problema ainda maior na questão dessa problemática paradoxal, porque os agentes que lá de segurança atuam, enxergam eles como dependentes químicos, né? Ou seja, precisam de um castigo por optarem por essa questão da dependência. Então, a dependência química aí veio a tumultuar ainda mais essa questão paradoxal. Pergunta, se é tratamento ou é castigo, né? Imputável, inimputável, são recuperáveis, porque algumas doenças não têm cura, né? Algumas doenças precisam ser administradas, e nessa administração as pessoas não necessariamente são perigosas, né? Elas conseguem, e aí a gente consegue perceber que se existe uma efetiva participação da sociedade, uma participação do Estado no cuidado, eles acabam tendo, com as suas limitações, uma vida normal, uma vida social normal, né? Então, o Foucault já dizia que as prisões não funcionam e ele traz também que manicômio também não funciona. Não é local, né, de cura, e sim local de exclusão, né? No entanto, uma coisa muito interessante, que apesar de ser extremamente degradante, todos quererem sair, qualquer uma pessoa que tu conversa lá, e eu me apresentei como professora, não como advogada, porque senão a gente acaba tendo, né, eles acabam nos cercando sempre, querendo saber quando é que vão sair, querendo saber questões jurídicas, e a gente percebe que todos querem sair, né? É unânime, todos querem sair. Mas o que foi muito interessante foi perceber um lugar social, um sentido de adequação. Então, a gente começa a perceber que o doente ele acaba seguindo ele não segue os padrões sociais aqui fora, né? Ele tem essa angústia de tentar ser como os outros, de tentar cumprir, né, o contrato social, e ele não é compreendido. E quando ele adentra dentro da instituição manicomial que aceita essa doença, de alguma forma ele consegue se enxergar nos outros, é um lugar de pertencimento, né? Isso me chamou muita atenção no laudo pericial de um rapaz. Ele se formou em biblioteconomia, né, era um universitário da Federal lá de Florianópolis, e ele começou com as esquizofrenias, e aí a gente percebe, né, que pai e mãe não se davam conta, a estrutura familiar, ele começou a demonstrar realmente essa questão do surto, mas ninguém, né, todo mundo tirava sarro dele, os colegas chacoteavam ele, então tu imagina uma quantidade de bullying que essa pessoa, né, sofria dentro de uma universidade, e ele dizia que os professores riam dele, né, que os colegas riam dele, e ele no momento, naquele período da eleição, ele pegou
um grupo do Facebook, né, e fez um dossiê com todas as pessoas que participavam. E ele começou a acreditar que essas pessoas faziam parte de um grupo terrorista, né, e que iam fazer um atentado em relação a isso. E ele, então, estava sempre vigilante, né, estava sempre vigilante em função disso. E tanto é que ele me dizia, doutora, eu tenho o dossiê, eu consigo provar, eu posso trazer para a senhora. Então ele acreditava, mesmo medicado, ele continuava ainda na alucinação. E até que um dia ele foi abastecer o carro num posto de combustível, e uma dessas pessoas, ele já estava ameaçando, ele ligava para o trabalho, dessas pessoas ameaçando, e ele encontrou um rapaz no posto de combustível, ele tinha uma faca, e ele deu uma facada nesse menino, né? Felizmente, essa pessoa não morreu. Mas ele foi interno no hospital de custódia, e eu estava presente no laudo pericial dele. E ele acredita nisso, né? Sim, ele estava se defendendo, ele estava em legítima defesa em função, né, da doença mental. Mas o que mais chamou a atenção nesse caso foi na saída. Quando ele saiu da porta, né, do consultório, ali do exame pericial, ele olhou para trás e disse, doutor, deixa eu ficar aqui. Doutor, aqui eles me entendem. Então a gente percebe que, embora ele queira sair, porque ninguém quer estar naquele local, é um local onde ele consegue relaxar, um local de pertencimento, né, de identificação com o outro. Então a gente percebe que, de fato, a questão social é muito importante na aceitação desse doente mental, né? Porque a doença mental gera muito sofrimento, né? A doença mental, ela é avassaladora para a questão familiar, né? É muito difícil lidar com a doença mental. Não adianta tu dizer, tu não está vendo isso, porque a pessoa está vendo de fato, né? As alucinações, essas questões, para eles são verdade, eles levam como verdade isso, porque de fato para eles acontecem. Então, a gente consegue perceber, né, essa fragilidade dele dentro da sociedade, como uma forma, de fato, de exclusão, né? Então, a gente percebe, uma outra coisa que eu percebi também, é a questão do dever cumprido, né? Tinha um que se dizia, toda vez que eu estava por lá, ele estava do meu lado, queria conversar muito, tinha um discurso eloquível, né? E a gente começa a perceber que a necessidade de reconectar, né, com as regras básicas sociais, porque ele estava trabalhando, ele cuidava da cozinha do hospital de custódia, aí ele recebia um salário, e ele fazia questão de me dizer, eu pago a pensão do meu filho. Então, tu vê que eles querem, de fato, voltar, né, para esse contrato social que nós temos, né? Mas, no entanto, apesar de ser um lugar de aceitação, eles não se identificam entre si, né? Eles não conseguem ter essa identificação. Então, os internos, por questões de preconceito, né, de não aceitação, muitos não se identificam. E isso foi muito percebido em relação a alguns internos biografados, né, essa falta de identificação. A família, por ser somente em Florianópolis, né, longe, muitos não recebem visita da família, e é muito importante esse convívio familiar, ou por medo, ou porque mora longe, né, e quando o doente mental já tem dificuldade de criar vínculos afetivos, né, então se não recebe essas visitas, dificulta ainda mais esses vínculos, e tu imagina no momento de alta, essa pessoa voltar para essa família sem, né, esse contato, né. Então, a gente percebe, de fato, essa necessidade, né, desse amparo familiar e social. A necessidade de reconhecer a doença, né? Tem muitos que não reconhecem a doença, e aí fica difícil até mesmo encaminhar para residenciais terapêuticos, para comunidades terapêuticas, né? Porque muitas vezes não consegue mais se adequar à família, ou a família não tem condições, né, da demanda dessas pessoas, então acabam indo para essas comunidades. Então, a gente percebe que esse longo período de institucionalização que acontece em função da família não conseguir pegar essa pessoa, seu familiar de volta e cuidar dele, ou não ter lugares nas residenciais terapêuticas ou nas comunidades terapêuticas, né? As residenciais terapêuticas são municipais, são do Estado, mas as comunidades terapêuticas são particulares, que inicialmente foram criadas para dependente químico. E essas pessoas, tem algumas comunidades de Santa Catarina que fizeram, inclusive, prédios, alas, simplesmente para doentes mentais. Então, a gente percebe que, não tendo espaço, eles acabam institucionalizados, né, de período longo de duração dentro da instituição, e aí a gente percebe que dificulta ainda mais essa reinserção. E isso foi muito percebido em um dos biografados. Entrevistei vários deles através... Primeiro, eu lia o processo de execução. E alguns de olhar e dizer, eu quero conversar com aquele, né? E um deles, eu perguntei, quem é a pessoa mais antiga aqui no HCTP? É o seu Mazzaropi, né? Esse nome foi dado por mim, porque ele é uma pessoa do interior.
É um caipira, só que ao contrário do Jeca Tatu, é um caipira muito trabalhador, né? E sempre quando eu chegava lá no hospital de custódia, ele estava na horta. E dizia, não, é esse senhor aqui. E eu dizia, não, eu quero conversar com ele. Todo dia esquece. Ele não conversa com ninguém. Ele não se relaciona com ninguém. Eu dizia, bom, mas o silêncio fala muito, né? Eu ainda quero conversar com ele. Mas, estudando o caso dele, né, ele é uma pessoa extremamente solitária, ele está há 34 anos no hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, né? Ele não interage com ninguém, nem com os funcionários e nem com os internos. Ele trabalha sozinho na horta, não aceita ajuda de ninguém, certo? Ele é bastante tímido, ele é muito educado no trato, tu conversar com ele, ele te responde, mas ele não dá muito papo, mas ele é extremamente rígido. E a partir da análise, né, dos laudos periciais dele, eu comecei a enxergar ele, para depois eu conseguir 20 minutos de conversa. Todo mundo ficou muito impressionado, porque ele ficou 20 minutos conversando comigo, né? Obviamente eu comecei com um assunto da horta, perguntando sobre a horta, e ele acabou né, tirando as armaduras e conversando um pouquinho. Ele, em 1984, em função da esquizofrenia paranoide, que era o diagnóstico dele, ele acabou matando a esposa. E é muito comum os crimes acontecerem na família, porque geralmente as relações conflituosas acontecem dentro das relações familiares. E aí a questão da esposa, ele achava que estava sendo traído, que ela e o amante iam tomar as terras dele, porque era agricultor, e ele acabou matando a esposa, né? Ele chegou no hospital do custódio, ficou uma semana calado, sem falar com ninguém, né? Teve tentativa de suicídio, depois começou com a medicação, regrediu os sintomas, né? E começou a trabalhar na horta. Então, faz 34 anos que ele trabalha diariamente, faça chuva ou faça sol na horta. Diariamente não, porque domingo, né, ele disse que até Deus descansou no 7º dia, ele também descansava, que domingo não se trabalhava, ele é extremamente religioso, né? Mas ele não convive, ele não participa, ele é de difícil manejo. O hospital de custódia mudou as alas, reestruturaram, ele continua no mesmo local, no mesmo quarto, né? Ele não aceita mudar, então é o mesmo quarto. Ele se recusa a participar da rotina do hospital de custódia. Quando tem consultas, ele vai quando quer e fala o que quer, geralmente para saber quando é que vai sair, né? Então, e termina a consulta quando ele quer. Ele se nega, gente, a mudar o RG dele, né? Já está antigo, ele diz, mas seu Mazzaropi, tem que fazer um novo, está muito antigo. E ele diz, não, né? Quem tem 2 identidades é bandido, né? E a gente percebe nele uma grande dificuldade de aceitação da loucura, né, e do crime. Ele não se reconhece em nenhum dos outros, e esse é o motivo para não interagir. Como é que ele vai interagir com uma pessoa que é louca ou criminosa? Ele não é vagabundo. A questão obsessiva pelo trabalho dele, porque para ele tem 2 coisas, é bem dividido. Quem trabalha é gente boa, quem não trabalha é vagabundo, e ele trabalha. E ele tem aposentadoria, ele recebe mensalmente a aposentadoria, ele não quer o dinheiro, ele não toca no dinheiro. Porque se ele trabalha, ele não está aposentado. Se ele parar de trabalhar, ele vira vagabundo. Então, realmente é de difícil manejo realmente com ele. Quando trocam a medicação, ele não toma. Ele escolhe a medicação que vai tomar, né? Tu conversa com ele, ele usa sempre a mesma roupa. É o único no hospital que não usa a uniforme, né? As vestes laranja do hospital de custódia. E ele saía antigamente para comprar essa roupa. A família... fiquei sabendo semana retrasada que a filha veio visitar ele, mas ele é uma pessoa que não recebe porque ele não cultiva laços afetivos. Até quando a família vai, ele é meio grosseiro, porque ele culpa muito a família por estar lá. Quando eu perguntei para ele, mas o que aconteceu para tu estar aqui? Ele disse, eu não fiz nada. A minha família que me mandou para cá, né? O que acontece é que nesse período de 34 anos, teve 3 ou 4 tentativas, né, de reinserir ele na família. Só que quando ele chega na família, por ele não se reconhecer como doente, ele para de tomar medicação e começa a ter ações agressivas e a família encaminha ele novamente para o hospital de custódia, né? Então ele não se trata, ele acaba não se tratando se não tiver essa instituição. Não se identifica, né? Ele tem uma vida realmente muito, essa pessoa passaria em vão na vida, né? Essa pessoa passaria uma vida inteira dentro do hospital de custódia, né, trabalhando na horta todos os dias, e não consegue criar nenhum tipo de vínculo, não consegue produzir, né, e ter qualquer outro tipo de relação. Então, a gente percebe que essa não convivência também, o que eu percebi, é uma forma de não admitir, de não se reconhecer muito no outro, que isso é importante para ele. Ele se sente muito diferente, ele é muito religioso,
né? Quando tu fala da violência, ele acha que não existe violência, né? Não fiz nada para estar aqui, eu não empunho nenhum canivete, ele diz, né? Não tenho nenhum canivete. E essa semana que eu fui agora há pouco tempo no História Custódia, eu disse, deixa eu lá ver o seu Mazzaropi. Ele estava saindo, né, do quarto dele para a horta. Eu disse, e aí, seu Mazzaropi, como o senhor vai? Eu disse, estou bem. Ele disse, vim buscar minhas alfaces, que no final ele acabou me prometendo alface. E ele disse, estou bem, está lá na horta. Quando eu fui fazer uma outra pergunta, ele disse, tchau, tem que trabalhar. Né? Dessa vez não tive muito papo, não tive muito acesso. Mas a gente percebe nele a institucionalização. Né? Nele, é claro, esse tempo duradouro, né? E as psicólogas dizem que a culpa também foi deles em função do que? De ceder, né? Não insistir mais na terapia, não insistir mais na questão do tratamento. Os funcionários têm muito medo de não se adequar. Por ele ter a aposentadoria, ele teria como bancar uma comunidade terapêutica, né? Mas ele só quer ir para casa se for da mãe dele. Né? Ele só quer ir para casa, ele quer ir com a mãe dele tem 90 e poucos anos, a família toda não tem como abrigar essa pessoa e provavelmente ele vai passar o resto dos seus dias nessa instituição. E a coisa que ele mais fala é, eu já paguei. E de fato ele pagou. Porque se ele fosse condenado criminalmente por um crime de homicídio, né, ele não pegaria a pena de 30 e poucos anos, porque não teria essas qualificadoras, né, todas, ou essas agravantes, majorantes, ele já teria sido posto em liberdade há muito tempo. Então, de fato, ele já pagou, né? E é muito interessante a história desse senhor. Ele me comove em função dessa permanência, né, longínqua dentro do sistema. Outro biografado foi o Beto Carreiro, né? Esse foi ele que escolheu o nome dele, que é uma pessoa com um retardo mental bem comprometido, né? Ele tem um retardo mental bem significativo. E ele é extremamente sorridente, né? Participativo, que difere muito do Mazzaropi pela questão do vínculo afetivo, né? O Beto Carreiro quer criar vínculos. Ele se vincula com tudo, ele cria vínculo com o lixo, que ele é responsável pelo lixo no HCTP, e ele tem paixão pelo aquilo que ele faz, né? E ele, a gente começa a perceber o que uma desatenção, uma história trágica de vida pode fazer com uma pessoa. A mãe dele teve várias tentativas de aborto em relação a ele, e por isso que ele nasceu com o déficit intelectivo, né? Ele nasceu bastante prematuro, com todas as problemáticas em relação a isso, né? Começou a caminhar muito tarde, falar muito tarde, e aos 12 anos a mãe dele acaba falecendo e ele sofre violência sexual, né? Ele foi para a casa do pai. Na casa do pai, a nova família, a nova construção familiar não deu conta da demanda, né, das necessidades que ele tinha. Ele teve uma grande dificuldade de adaptação e ele regrediu muito. E com essa regressão, acabaram se percebendo a questão fúria, ele não controlava as suas emoções como criança. A criança não controla, né, as suas emoções, ela não tem capacidade de controlar o que está sentindo. E exacerbação do libido, né? E aí aconteceu que aos 20 anos ele acabou abusando sexualmente de uma criança. Considerado semi-imputável, foi para o hospital psiquiátrico, ficou lá internado por alguns anos, posto em liberdade, começou a participar do CAPS, que ele adorava o CAPS, né? Mas o CAPS não tinha esse cuidado que ele precisava, e ele acabava saindo do CAPS e indo beber cerveja, começou a usar drogas, e aí a coisa degringolou. O CAPS disse... Uma frase que está lá nos autos dele diz, nós não damos conta, é impossível dar conta, né? E aí devolveram ele para o hospital de custódia, né? Colocaram absolutamente impossível, que me chamou muita atenção. Então ele voltou para o hospital de custódia, né? E está lá até agora há pouco, que felizmente eu descobri que ele conseguiu sair. Mas ele é bastante inserido, ajustado, ele participa das oficinas, né? Ele é muito desconfiado. Quando eu fui conversar com ele, ele olhou para a psicóloga e disse, tu já contou? E a psicóloga disse, o quê? Tu já contou o que eu fiz? E ela disse, já contei. E ele, eu posso falar? Se pode, sabe? Ele tem... Realmente é uma criança, né, que busca a atenção. Então a gente percebe que essas técnicas de adaptação dele, de se aproximar para criar vínculos, é uma forma de sobrevivência também nesse sistema asilar, né? Então a gente percebe que existe grande prejuízo. Ele também já cumpriu, usando a decisão do STJ, já tem a autorização da saída dele. Mas o Beto, ele precisa de atenção. O Beto, ele sempre diz, se for com a minha família eu não dou conta. Ele sabe que voltar para a questão da família dele em função do não ajuste, ele vai voltar a usar droga. Ele começou, depois de muito tratamento, ter consciência do que ele fez. Ele pergunta, por que eu gosto de homem?
né? Por que eu me interessei por criança? Lá dentro do hospital, ele também acabou abusando de um outro interno que era bastante comprometido, ou seja, ele precisa, de fato, ele tem uma demanda de atenção muito grande e precisa do cuidado do Estado. Mas a família não está lá presente, a família não consegue, não quer também, né, pegar ele de volta, só que ele não tem dinheiro para bancar as comunidades terapêuticas. Então, foi entrado com um processo para conseguir o BPC, né, esse benefício de assistência, e ele estava, no momento que eu terminei minha pesquisa, esperando que saísse, que fosse liberado para o Estado. E aí, então, agora, semana passada, eu descobri que foi, então, dado para ele o benefício, e ele já está numa comunidade, ele era obeso, e eu recebi fotos deles agora, emagreceu, ele tinha dificuldade de mastigação, refizeram os dentes dele, e sabe uma pessoa feliz, tu olha numa foto, e aí tu percebe o quanto um pouco de atenção, né, do Estado e de boa vontade das pessoas, de fato, essas pessoas podem vir a reinserir socialmente, né? E a preocupação dele era se as pessoas do hospital iam sentir saudades dele, né? Ele queria ir para uma comunidade terapêutica que estavam os amigos, ou seja, as outras pessoas que antes conviviam com ele. Ou seja, esse local de pertencimento, essa aceitação social. Entrevistei mais alguns outros, e no final, já estava encerrando, já tinha aí fazendo entrevista com vários deles, e aí me sugeriram mais uma pessoa que me chamou muita atenção numa festa, com o pai dele, estava visitando ele, um senhor extremamente distinto, gravata borboleta, me chamou muita atenção. E aí a assistente social desconversa com ele, e aí veio a história do Papillon, também nome escolhido por ele, né, porque era o livro preferido dele, e me impressionou, e foi uma grata surpresa eu fechar o livro com a história do Papillon, quando percebi uma pessoa extremamente sensível, que não é costumeiro, né, no doente mental, que acaba não criando vínculo, é de uma sensibilidade extrema. Ele é músico, ele é pianista, então Chopin era o autor preferido, a gente conseguiu ter uma boa conversa. Com ele foi possível falar sobre a doença, né, essa relação social, porque através da medicalização ele está extremamente compensado, né, e pronto para reinserir na sociedade. Papillon acontece que aos 17 anos de idade, aflora-se a esquizofrenia, e depois do filme Matrix, ele começa a ter alucinações. Então, ele tem sintomas delirantes, né? Então, ele começa a ter experiências com o mundo paralelo. E aí, a televisão começou a conversar com ele e mandou que ele matasse a mãe, né? Então, matar a mãe porque tinha que ficar perto dos seus, que mãe significava Matrix, enfim, na devaneio dele. Ele foi para o hospital de custódia, né, para tratamento, permaneceu lá por 5 anos, salvo me engano, 4 a 5 anos, e recebeu a alta, porque não apresentava periculosidade. E assim ficou de alta por 12 anos. 12 anos trabalhando, relacionamento com uma namorada, vida normal. Até que ele resolveu trocar de medicação. Ele procurou uma médica, né, para trocar a medicação, ver se tinha coisas mais modernas. E na troca da medicação, ele começou a ter alucinações. Ele buscou essa médica e disse, a televisão voltou a falar comigo, eu estou vendo coisas. E a médica disse, não, então fazer o seguinte, numa sexta-feira suspende a medicação, segunda-feira iniciamos uma nova medicação. Só que ele chegou em casa e acabou matando a mulher, né? Porque a mulher ia fazer uma lobotomia nele, enfim, estava tendo um surto psicótico. Matou a mulher, retorna para o HCTP. Por isso que eu digo que o Papillon é muito emblemático, o nome dele, né? Porque Papillon, a gente sabe que o livro, o filme, é a pessoa que foge do inferno, né? E ele voltou do inferno, né? E aí ele começa a contar como era e como é hoje, que tem muita diferença, que antes ele sentia medo, agora não sente mais, né? Então a gente percebe que, de fato, uma desatenção em relação ao tratamento faz com que ele tenha o surto psicótico. Ele tem muito mágoa do que ele fez, ele não tem arrependimento, porque ele consegue compreender que é em razão da doença que o crime aconteceu, mas ele realmente se pune em função da dor que ele causou, né? Ele destaca-se lá dentro em função dessa singularidade, foi a única pessoa que eu de fato consegui enxergar remorso, né? Ter consciência do que fez, mas ter consciência da doença também. Eu perguntei para ele como é que era a medicação, se ele gostaria de tomar para o resto da vida, ele disse que sim, que é preciso, ele tem consciência do tratamento. Então, de fato, ele teria condições de voltar para a sociedade. Ele sente nojo dele, ele sente culpa dele, ele se pergunta, mas se, né? E a gente percebe, de fato, o que a doença é difícil para o ser humano.
Numa palestra que eu estava dando sobre medida de segurança, juntamente com um psiquiatra, ele fez uma analogia que eu achei tão interessante para nós entendermos um pouquinho dessa doença mental, da esquizofrenia, que geralmente é o diagnóstico, né, mais comum visto no hospital de custódia. Ele diz o seguinte: a gente consegue entender o que é bipolaridade, né? Porque a gente já teve momentos muito felizes e já teve momentos muito tristes, né? Então a gente consegue entender essa oscilação de humor. Mas a esquizofrenia a gente não consegue entender. A gente não tem noção do que é. E aí ele trouxe uma analogia muito interessante, ele disse assim, sabe aquele sonho que a gente tem, que a gente está na nossa casa, mas aquela casa não é a nossa? Que tu está conversando com a tua mãe, mas aquela pessoa não é a tua mãe? Que tudo é confuso, que tu sente muita angústia por querer fazer alguma coisa, ou por achar que está acontecendo alguma coisa e não conseguir fazer, isso é esquizofrenia. Então é um momento de tormenta realmente na vida dessas pessoas e por isso que chegam a esses extremos, né, de cometerem condutas delitivas. Ele tinha medo, o Papillon, do pai dele morrer, ele ficar a vida inteira, porque os irmãos não falam com ele em função do assassinato da mãe, mas o pai visita ele frequentemente, né? Ele tem medo do pai, porque o pai já está velho, o pai tem depressão, né? Então ele tem medo de não conseguir trabalho depois, mas o grande medo dele, a grande angústia dele é sair e não conseguir ter outro relacionamento. Ele, né, outro relacionamento afetivo, porque ele diz, eu vou ter que contar o que eu fiz, né? Então a gente percebe nessa questão muito clara, né, que há uma questão sim de estigma, né, que a imagem, o registro, seja registro criminal, ou seja o registro num hospital de custódia, isso vai render e vai perseguir ele de fato pro resto da vida, ou seja, é um estigma perpétuo. Essa pessoa vai ter que aprender, né, a conviver e ficar muitas vezes sozinho. E hoje o Papillon diz que foge da realidade com a música. E gratamente fiquei sabendo também que foi desinternado, está vivendo com o pai, o que me deixou muito feliz, porque ele me emocionou. A história dele, de fato, me emocionou muito, né? No final ele me deu um abraço, né? E aí eu percebo que, no final de tudo, eu percebi o meu livro, né? A minha obra, que é no sentido de fato, divulgar e contar a história. Se a Denise dizia lá no começo, né, que ser contado é uma forma de existir, eu digo que contar a sua história é uma forma de persistir, né? Essas pessoas que muitas vezes, como o Mazzaropi, iam passar desapercebida pelo mundo, né, agora está retratado. No meu livro eu tenho uma grata satisfação de trazer um pouquinho das histórias deles. Estamos aqui apaixonados. Estou aqui aberta, pessoal. Estamos aqui absolutamente apaixonados pela sua fala. É muito interessante. Enquanto a gente conversa, os meninos estão me reportando a sensação de te ouvir, a sensação de te ouvir falar sobre esse tema. Eu sou muito apaixonada por isso, né? Ficou visível. A professora Yara, que é nossa chefe de departamento, né, e é pesquisadora na área de direito privado e de biodireito, está entre nós e dentre os assuntos das suas pesquisas, inclusive para o doutoramento, né, professora Yara, está algumas coisas relacionadas à loucura. Professora Yara, tem alguma coisa, algum questionamento, alguma fala para abrir essa nossa sessão de conversa? Oi, gente, boa noite. Obrigada pela palavra, professor André. Professora Priscila, que alegria te ouvir. Foi, tenho certeza, para todas e todos, enriquecedor. Esse estudo histórico, né? Não sei se a gente pode dizer assim, porque eu não sou historiadora, o André é, né? Mas eu não sou. Então, eu responsabilidade. Justamente. Eu também fiz, e é chocante, né? A gente estudar essa história. Hoje mesmo eu falava com o Washington, meu orientando de mestrado, que está aqui também, ó, sobre isso, né? E como é chocante a gente lidar com a história e com as críticas que esse sistema de exclusão, né, traz para as pessoas, e aí quando vê a gente ainda tem esse sistema hoje. Meu estudo foi feito todo no direito privado, né, na teoria das capacidades civis. Então, esses negócios aí de medida de segurança que vocês falam, não entendo nada não, mas acho o máximo. O que me chama a atenção, pelo menos do que eu já li do professor André e da sua fala, é que eles continuam trabalhando no direito. Então, no direito penal, continua-se trabalhando com a ideia de doença mental, né, doença mental intelectual. No direito civil, né, no direito privado,
nós, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós abandonamos a figura do doente e passamos à figura do deficiente. Mas eu percebo, aí é que eu fico na dúvida, né? Então, quer dizer, se a pessoa é deficiente, mas ela não é doente, sabe? Será que ela poderia se enquadrar nessas situações? Enfim, eu fiquei pensando, né, nessa dicotomia que o direito acaba trazendo, né? São aplicações diferentes. Até uma questão interessante, lá no artigo 26 do Código Penal, que fala da inimputabilidade, né? Que transforma ele inimputável como uma forma de excluir a culpabilidade, ou seja, não receber uma pena e sim uma medida de segurança, não basta nem ser doente. Ter que, em razão da doença, ter cometido a conduta delitiva. E aí, quer dizer, a avaliação provavelmente continua sendo através de um perito com a que enxerga uma ou duas vezes, que enxerga com máscara, né? Pois é, achei bem bacana. E esse trazer os casos, eu acho que dá realidade, né? Dá vida. Então, assim, te parabenizo demais pelo seu trabalho, pela sua coragem de entrar dentro do sistema, conhecer o sistema e, mais do que isso, relatar o sistema e a história dessas pessoas que são pessoas humanas, né? E você trouxe com tanta humanidade esses casos. Na minha tese, professor André, eu não estudei a parte dos internados, né? Eu estudei a parte das comunidades terapêuticas e etc., sabe? Professora Priscila, e lá, aqui em Minas Gerais, nós temos um projeto que se chama PAI-PJ, que é Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental. É um acompanhamento, né? O juiz, ele faz a absolvição e a imposição da medida de segurança, não é isso, gente? Pelo amor de Deus, me conserta aí. Aí ele fala, olha, a medida de segurança você não vai ser internado no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que aqui é em Barbacena. Mas você vai ter que se submeter a um tratamento com acompanhamento. E aí, pasme, esse acompanhamento é multidisciplinar, ele é feito por assistente social, por psicólogo, por psiquiatra, e é muito interessante, só que é só para as pessoas que cometem esses atos. Não se aplica no direito civil. E olha que absurdo, né? Uma pessoa que tem um transtorno mental, que é deficiente mental, não tem esse acompanhamento do Poder Judiciário, né? Então, nossa, eu estou muito encantada, eu agradeço demais, professor André, por ter me convidado a participar junto com o meu projeto de extensão DPD, e te ouvir foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo, e parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada, Yara. E realmente é uma questão bastante interessante, porque tu vê que tem solução, né? Esse acompanhamento. E a gente começa a perceber que se tivesse um interesse de Estado, né, para todos os deficientes mentais, né, talvez nós teríamos um número muito pequeno de pessoas que chegasse ao ápice de cometer uma conduta delitiva, né? Uma vez que com tratamento, eles como eles falam lá dentro, eles compensam, né? E se as alucinações que geram o crime, eles compensados, acabaria prevenindo essas questões, né? Então, a gente percebe que políticas públicas eficientes, mas aí, para ter uma política pública eficiente, tem que estar em loco, tem que ver o que precisa, qual é a real necessidade, né? Porque muitas políticas públicas são implementadas, são pessoas que ficam externamente olhando apenas de fora, então elas acabam não tendo a sua eficiência porque elas não suprem, de fato, as necessidades. Então, precisa do engajamento, né? Precisa desmistificar o doente mental. Mais alguma coisa, professor Yara? Que bom, que bom, que bom. Priscila, o seu mestrado é numa linha de políticas públicas, né? Políticas públicas. Como é que foi isso? É mestrado profissional, não é isso? Isso. Como é que foi essa conexão, assim? Como é que você se colocou nisso? E como é que você colocou a pesquisa nisso, né? Assim, como é que você achou esse caminho e como essa sua pesquisa conversou, no final das contas, né, com a questão das políticas públicas? Isso é importante porque tem uma mestranda aqui que pesquisa sobre isso e vai gostar da sua resposta. A questão foi muito uma questão realmente de oportunidades, eu vou dizer para vocês, que por muitas vezes, buscando algumas universidades, e a gente sabe que no mestrado, pelo menos as que eu, né, quis participar,
no mestrado, precisava se entrar na linha de pesquisa, né? Dentro da linha de pesquisa e já procurar algum professor que se interessasse pelo assunto. E ninguém se interessou por medida de segurança. Todo mundo me sugeria, por que tu não está sobre tal coisa? Por que tu não escreve sobre tal coisa, né? Enfim, ninguém se interessou. E aí eu tive uma colega que fez o mestrado na Univai e disse, faz uma aula experimental. E eu justamente fui na aula da professora Micheline, né, que foi depois minha orientadora, que era uma psicóloga. E eu, em conversa com ela, eu disse, olha, eu tinha muita vontade de falar sobre isso. E a professora Micheline, ela é antropóloga e é psicóloga, ela fez um trabalho nas penitenciárias femininas, onde ela também foi a loco, também ficou lá dentro com elas, né? E ela me abraçou na hora. Ela disse, vamos fazer já. E aí eu me senti, de fato, abraçada e depois percebendo, né, com toda a grade curricular, enfim, o quão pertinente era, né? E essa questão interdisciplinar, de fato, nesse mestrado, enriquece muito a gente, porque não são só questões técnicas de direito, uma vez que é uma questão social que nós estamos falando, estamos tratando. Né? E as soluções não são através de normas, são questões através de política pública, efetivamente. Então, eu digo que política pública, né, consegue abraçar, né, a quem quer, que seja de que área que seja. Entendi. Achei isso sensacional. A pesquisa que eu estou falando, da Josilene, de uma certa forma, tangencia isso, né? Ela é, na verdade, quem é o orientador dela, o professor Leonardo Nunes, que não está aqui entre nós, teve um falecimento na família, e eu estou ajudando, né? E a nossa discussão é justamente a respeito disso, né? Dessa necessidade de implementação de coisas que funcionem, né? E que chamem para a conversa todas as, para usar uma expressão do Zaffaroni, todas as agências públicas envolvidas nisso, né? Porque a desconexão entre o juiz da instrução, o juiz da execução e a própria ideia de saúde mental é gigantesca, né? Tanto é que é uma questão que é muito colocada, que hoje alguns juízes acabam entrando em contato com o hospital, no caso desse período de que a gente fala que é desinternação condicional, né, deles, nesse período de 1 ano, porque muito é comum apresentar qualquer sintoma de periculosidade, o juiz, se quer olhar a pessoa, precisar de um laudo, ele simplesmente remete novamente ao sistema. Né? E hoje a gente começa a ver que há necessidade dessa conversa em judiciário. Se a gente quer soluções, a interdisciplinaridade ela é fundamental. O direito ele acaba sendo um pouco egocêntrico, achando que pode vir a resolver tudo, mas eu brinco com meus alunos, quando o direito entra é porque deu errado. Né? Nós temos que ajustar a base. Eu falo sobre isso todo dia e falei sobre isso essa semana, mais ou menos essa frase. Quer dizer, o direito fica se arvorando na condição de solucionador de problema e é só um discurso de autoridade que, no final das contas, arruma mais problemas, né? Ele se arranja mais problema porque violência já é violência, né? Não adianta. Agora, eu queria te fazer uma pergunta para você, pesquisadora na área de ciências penais, para você que trabalha com medida de segurança, que pesquisa sobre medida de segurança, em razão das propostas de alguns outros autores que também trabalham com as medidas de segurança, né? A Mariana, de Assis Brasil e Weiger, a Tayara Castelo Branco, o Vigílio de Matos aqui em Minas Gerais. E essas pessoas, de uma certa forma, têm uma linha no sentido da responsabilização, né? No sentido de responsabilizar e afastar a ideia da imputabilidade como um impedidor da responsabilidade, né, ou redogmatizar a imputabilidade nesse sentido, mas que no final das contas, de uma certa forma, caminha para uma responsabilização dessas pessoas. O que você pensa sobre isso, assim? Eu percebo, lá dentro eu percebi que muitos deles, nessa questão paradoxal, eles acreditam que estão pagando pelo que fizeram, né? Então existe essa condição de não dever mais nada, de ser responsabilizados. A questão da responsabilização, e existe uma corrente muito forte, eu ainda não percebo como, né? Quando a gente consegue perceber a doença e em relação às histórias, o que a doença gera, eu não consigo perceber como responsabilizar as pessoas, né? Então, eu ainda não percebi, né, uma outra forma, porque de fato, e o Papillon para mim foi muito pontual nisso, né? Que como o crime, a questão criminal está relacionada a doença e o quanto as pessoas sentem em relação a isso. Então, é difícil responsabilizar penalmente, né? Eu acho que fica um pouquinho confuso, realmente, esse fato.
A proposta de alguns desses autores é essa, né? De certa forma, responsabilizar, né? Inclusive dosar uma pena no final das contas, né? O semi-imputável tem a dosagem da pena, né? Diminuída e depois é submetido. Alguns defendem, inclusive, o duplo binário, né? Pena e medida de segurança, né? Ou seja, uma prisão perpétua assinada pelo juiz, uma forma, enfim, assim dizer. Mas eu vejo que alguns deles, até para a questão da responsabilização, até como uma forma de identificação como cidadão, né? Eu acredito que muitos deles gostariam de ser responsabilizados pelo crime. Muito se falava anteriormente que as pessoas que acabavam alegando insanidade mental, querendo ir para o hospital do custódia por achar uma maneira mais fácil de cumprir a sentença, né? E lá no hospital eles dizem que, de fato, alguns acabavam de ter hospital dia, que eles chamam, que são pessoas cumprindo pena que passam o dia lá. Nos dormitórios não tem televisão, né? Acaba sendo diferente e as pessoas acabam não se adequando ao sistema, né? Então, hoje é muito difícil alguém alegar insanidade, né? Eu acredito que mais os doentes mentais gostariam de pagar pelo crime até com uma função de retomada de contrato social, né? Eu fiz, vou pagar pelo que fiz, se identificar como cidadão normal. Priscila, você tem acesso ao chat? Tem algumas perguntas aí. Se você quiser, eu posso copiar e colá-las de novo para você ter acesso a elas. Talvez fosse o caso de... Aqui, acho que consegui. Consegue? Consigo. Tem uma última da Ana Lúcia, tem uma do Adrian logo antes. Consegue ver? Tá. Só não sei qual que é a primeira. Se você quiser, eu posso copiar de volta a primeira e colocar aqui no final para você. Quer? Pode ser, fica mais fácil. Eu fui... Para não passar nenhuma, né? Eu fui selecionando antes, então olha só. Eu vou pôr aí no chat que aí você consegue ver imediatamente, ó. Essa foi a primeira que foi feita pela Luísa. Foi feita logo no comecinho, né? O que ela está perguntando? A sua linha de pesquisa, chamada loucura, se aproximaria de qual loucura? À luz da psicologia, analítica ou sistêmica? Não sei se eu consigo te responder isso, André. Uma pergunta da Deixa eu ver se eu consigo mudar. Também não foi meu objeto de pesquisa, né? A resposta não foi meu objeto de pesquisa também serve. Mas gostaria de saber, porque até é curiosa, de qual loucura, né? Eu acho que a questão da loucura, eu acredito que é mais, pelo menos através dos meus estudos, é a questão do ser diferente, né? Seja de qual tipo de loucura, basta não fazer parte ou não conseguir seguir as regras sociais estabelecidas, né? Então, eu acho que a luz... é uma questão mais de psicologia, porque eu usei muita questão de muitos autores, né, de psicologia, né, no meu trabalho. Acredito que seja a linha da psicologia. A Luísa fez essa e fez uma outra logo na sequência. Deixa eu colocar para você também. Também da Luísa, tá? Transtorno psicopático e transtorno de personalidade. Ok. A questão do transtorno de personalidade e a insanidade é muito tênue realmente, né? Tanto é que existem técnicas hoje da psicologia que conseguem vir a determinar se é um transtorno de personalidade ou se é uma doença mental. E é uma discussão muito grande que o transtorno de personalidade, alguns autores, eles dizem que não é doença, né? Não é uma patologia, muito embora hoje tenha CID. A gente encontra uma CID desse transtorno, mas o transtorno, ele acaba sendo uma não adequação, né, no social, ou seja, ele não consegue se adequar às normas sociais, mas não em função de uma doença, uma questão biológica do ser, né, mas uma questão de moral, né, de personalidade, de conduta, de comportamento. Deixa eu ver qual é o resto da pergunta. Temos, por exemplo, diante de um caso de crime. Borderline. Olha, o borderline é uma doença mental, né? A gente consegue identificar como doença mental e se conseguido, né, perceber que o crime aconteceu em razão da doença mental, teria sim esse diagnóstico de inimputabilidade. Mas acredito que o borderline ele possa vir a ser enquadrado mais na questão da semi-imputabilidade,
que os transtornos de personalidade antissocial, que alguns autores equiparam ao termo psicopatia, né, também conseguem colocar ele nessa linha tênue do semi-imputável, né, ou seja, não consegue se autodeterminar diante da situação. A medida de segurança, né, a gente diz por quê, e quando eu estava estudando, eu estudei aqui alguns casos que aconteceram no transtorno de personalidade, e eles sendo semi-imputáveis, ou pena ou medida de segurança. Geralmente, eles são submetidos a uma pena. O Beto Carreiro foi considerado semi-imputável, mas em função do déficit intelectivo, ele recebeu uma medida de segurança. Porque na medida de segurança, a gente sabe que as pessoas com transtorno de personalidade social, uma das características é a questão da persuasão. Eles são muito persuasivos, né? E uma medida de segurança, tu fica lá submetido a ela até a cessação da periculosidade. Quem vai atestar essa cessação é um psiquiatra. Então, corre-se o risco dele também vir a persuadir o psiquiatra que está bom, que tem cura, ou que está apto, né? Não tem mais periculosidade. Ele pode vir a atrapalhar, em função da persuasão, também o tratamento dos demais internos. Então, geralmente, eles acabam recebendo uma pena e não uma medida de segurança. Mas a linha é muito tênue, né? Alguns entendem essa não adequação social como doença, né? Mas os autores são bastante categóricos, é que não é patologia, né? É um transtorno. Por que essa discussão? Porque as pessoas com transtorno também nascem com isso, né? Elas nascem com transtorno, uma inadaptação social. A gente fala na criminologia, né, que a personalidade, ela é moldada através do temperamento e da moral. O temperamento, a gente nasce com esse temperamento agitado, calmo, agressivo, né? E a formação moral, que é na infância, que vem a trazer o resultado dessa personalidade. Então, a gente pega uma pessoa com temperamento agressivo e tem uma boa formação moral, ele pode ser um atleta, pode ser um grande empresário, ou seja, né, acaba desviando essa questão da agressividade para algo positivo. Agora, pessoas, de fato, com uma desestrutura, com uma má formação moral, elas não sentem empatia, né, acabam trazendo essa deformação de convívio, não um convívio sadio com a sociedade. E a gente fala de psicopatas, né, existem vários graus, desde aquele que não consegue respeitar uma fila, né, porque acha que pode passar na frente do outro, até aquele que acaba matando porque sente prazer, né, na conduta deletiva, na dor do outro, no sofrimento do outro. Tem aí agora uma pergunta do Adrian. Vamos lá. Portador de transtorno. Tá pequenininho, tem que chegar pertinho para ler, gente. Sem problema. Tem óculos, transtorno mental e do... Adriana, aqui a questão está perguntando em relação à saúde mental e às penas, né? As penas perpétuas. O que eu acredito para o doente mental, através da minha pesquisa, né? Eu acredito que tenha que de fato, se desfazer da instituição custodial. Eu acredito que sim, precisa ter um lugar de tratamento, até que essa pessoa consiga ter condições de reinserir na família. E precisa de uma estrutura extra que possa vir acompanhar ela fora. As questões das penas perpétuas acabam acontecendo, mas eu acho que está agora cada vez mais forte, né, essa desconstrução, porque se teve já protótipos que foram postos em práticas e que vêm tido bastante êxito, né, nas ações, dessa não institucionalização, né, dessa desinstitucionalização. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Uma pena de caráter social, pena é castigo, pena é retribuição, eu acho que não tem caráter social, né, mas eu digo que a sociedade também não está pronta para abrir mão dessa retribuição, a gente não está pronta para abrir mão do castigo, a gente sente muito prazer de ver sofrer quem nos fez sofrer, ou quem fez sofrer a sociedade, né. E aí é uma questão muito interessante, porque na medida de segurança o caráter é preventivo, e a gente percebe que existe também uma necessidade da sociedade buscar essa retribuição na medida de segurança. Eu me lembro que em conversa com alguns alunos, juntamos algumas turmas, eu contando sobre a minha pesquisa, né, depois de falar, de conversar e contar a pesquisa, um aluno ergueu a mão e perguntou: professora, mas eles não são um risco para nós, não tem que ficar preso, por mim ficam presos o resto da vida, né.
E eu digo assim, olha, um risco maior, né, acaba sendo a gente para eles, não eles para nós, né? Que a gente gera mais mal para eles do que, de fato, eles para a nossa sociedade. Porque é uma parcela muito ínfima que comete crime em função da doença mental, né? São 2% do sistema carcerário total de medida de segurança. Então, de fato, não vejo um tipo de penalização que possa vir a ser benéfica no caso deles. Tem mais uma pergunta da Ana Lúcia, que é a minha aluna da Faminas BH. Vamos lá, incluindo na palestra, dizendo que é a loucura gera medo coletivo. Esse medo teria alguns motivos específicos. Eu acho que o desconhecido gera medo, né, Ana? O que acontece? O que eu digo que a loucura, o louco, ele acaba não sendo previsível. Ele não é previsível. As ações deles não são previsíveis, né, como uma sociedade. Então, essa imprevisibilidade gera medo. Tu não sabe como ele vai reagir, né? E isso eu percebi nos meus primeiros dias em hospital de custódia. Eu olhava para as pessoas e eu pensava assim, e se essa pessoa resolver vir para cima de mim, né? São imprevisíveis em função da doença. E foi bem engraçado que no último dia de entrevista, que é uma sala pequena que eu ficava com eles, um agente me olhou e disse, professora, se tu precisar, tem um botão embaixo da mesa. Então, no último dia, se precisasse, aí começa a perceber que adentrando lá dentro, a questão do imprevisível não gerar realmente esse desconforto, acaba quebrando esse estigma, esses estereótipos, né? Porque sim, o desconhecido gera medo, né? E é natural da gente, né, rechaçar esse medo muitas vezes, ou querer afastar, que é o caso dos loucos, a exclusão, segregação. Não importa se ele tem periculosidade ainda ou não, na dúvida deixa lá, né? É a mesma coisa a questão das penitenciárias que a gente percebe. Aí eu, de fato, não vejo essa questão como um problema de proteção a nós, como indivíduos sociais, né? Tem mais uma pergunta da Camila aí. Consegue ver, Priscila? Tenho. Que Camila. Chegou agora. Coração. Imagina a família que seja segura. Existe. Então, Camila, eu não conheço nenhuma política pública de atenção, mas eu digo que a família que tem um doente mental na família também tem que se tratar, né? No sentido de como entender aquela pessoa, também tem que fazer parte dessa rede de assistência. E é muito comum, Camila, a gente ver na família casos também de doença mental, porque é genético, né? Então a gente percebe muitas delas questões genéticas, então a gente percebe essa desestrutura e em alguns casos também algum comprometimento em relação à família. Eu acredito que para dar certo, né, o pai que é feito lá em Florianópolis, deveria ser um pouquinho mais amplo, assistindo a família, tendo junto com a gente, né, do sistema, medida de segurança, do hospital de custódia, ter esse amparo. Mas esse amparo, a gente consegue perceber que são os CAPs, né, que são distribuídos ali, que deveriam abraçar realmente isso e eles fazem o possível deles, né, em função do investimento, em função do treinamento, mas a família também precisa ser tratada. Tem um vocábulo que a gente usa para os professores, e aí vai para ti também, André, que é preciso cuidar de quem cuida, né? Então, é muito importante, né? Principalmente tratando-se de doença mental, que é muito difícil, né? E essa aceitação em relação ao doente. Porque, de fato, eles podem vir a gerar muitos problemas, né, na família. Não é à toa que os maiores crimes acontecem dentro do âmbito familiar, né? Porque realmente tem relações aí desconstruídas. Mas deveria. Algum dos pesquisadores e pesquisadoras do grupo tem alguma pergunta a fazer? Querem conversar com a professora Priscila? Para não demorar muito, para liberá-la também. André? Oi. Vamos fazer o sorteio? Estamos aqui apresentar para vocês, ó, o livro. Essa foto é minha, lá dentro do Hospital de Custódia, né? Mudou um pouquinho e eu queria presentear, então, alguém com o livro. Não sei se o André faz o sorteio, eu mando. A gente tem uma lista com 85 nomes. Ótimo. Que são as pessoas que preencheram o formulário aí de inscrição, o certificado. Chegamos a ter 102 pessoas conosco, Priscila. Ai, que bom, sempre uma honra. Tirando os da família, né, André? O pessoal das famílias Azambuja, Taliari, estava aí. Então, né? Quem tem amigos e família tem tudo. Tem tudo.
Então, a nossa lista vai de 1 a 85. Você quer fazer por esse número? E o número 1 fica sempre lascado, né? Presentear o primeiro, então? Aí é contigo, André. Assume essa responsabilidade. Não, você que está sorteando, você decide. Vai de 1 a 85. 1,85. Eu vou abrir uma página do livro. Uhum. Um tá lascado, né? Que não tem um no livro. Já tem Vamos gente lá. aqui chorando porque não preencheu o formulário. Azar dele. Vai. Página 30. 30. Vale se a pessoa já tiver saído? Aí já tiver saído. Aí é com... Deixa eu ver se a pessoa ainda Vamos está aqui. sortear entre os heróis da resistência? Deixa eu ver se a pessoa ainda... ele ainda está conosco, o Herculino. Herculino Trota. Esse é o número 30. Tá ótimo. Espero que goste, Herculino, né? Aí é muito interessante e corrobora muito com o meu pensamento, que ela diz que é conhecimento com informação com preço acessível, né? Conhecimento com preço acessível. Então, o livro está bastante acessível, né? Espero que vocês gostem. O seu vai chegar, André, né? Mandei um para a biblioteca também. Uhum. Acho que vocês vão gostar. Tem fotografias lá de dentro, tem foto dos entrevistados. E foi uma honra transformar minha pesquisa num livro e compartilhar a experiência com vocês. Eu adorei. Assim, enquanto você fala, os meninos do grupo estão conversando comigo aqui pelo WhatsApp. E aqui a questão é só de uma paixão enlouquecida pelo seu trabalho, e também pelo brilho com que você fala sobre esse assunto, a maneira como você fala sobre esse assunto. Camila, o livro do Professor Priscila está à venda no site da editora E+. Eu não sei se tem também na Amazon, né? Também. Então não é difícil de encontrar, não. Tá? A gente conversou com a editora, mas felizmente o livro do Professor Priscila está com a tiragem esgotada, né? E a editora está providenciando uma próxima tiragem. Então, até por isso, né? Não deu para a gente fazer queria sortear mais livros. Muitas peripécias. Né? Na verdade, eu acabei disponibilizando para a editora alguns da minha cota, para não ficar sem, né? Sem. Uhum. A gente gostaria de poder presentear mais pessoas com o livro, porque realmente eu tenho muito orgulho, né? E nos meus agradecimentos e na minha dedicatória eu dedico a eles a todo o meu respeito, né? São pessoas e merecem esse respeito da gente. Claro. Já foram tão negligenciadas, né? Totalmente, Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer alguma coisa mais para dirigir a Priscila? Chegou uma coisa aí. Vamos lá. Da Maria Aline, se você quiser responder. Obrigada, querida. Uhum. Aqui ela está perguntando a Maria Aline sobre a questão da emancipação, né? Como emancipar essa pessoa? Eu digo que os princípios básicos são do nosso, né? A questão dos princípios fundamentais de direitos humanos, né? Primeiro, enxergar eles como cidadão, né? Não simplesmente como pessoas diferentes de nós. Então, a emancipação dentro dos hospitais, na verdade, o que seria, né, uma boa medida de segurança? Que preparasse essa pessoa para emancipar ela, para que, de fato, ela pudesse vir a ter uma vida, né, ter um trabalho, porque eles são aptos a isso, né, a não ser um caso ou outro muito específico, e aí eles merecem assistência do Estado por, de fato, não conseguirem, né, essa sobrevivência, mas a emancipação dentro dos hospitais de custódia, também a lidar, aprender ele a lidar, de uma questão bastante interessante, que eu estava conversando com uma psicóloga, agora me veio à cabeça, que muitas vezes, alguns deles lá dentro, foi a primeira oportunidade que tiveram de qualquer tipo de tratamento, né? Ou seja, de assistência, de terapia, né? Ocupacionais ou terapias psiquiátricas e de psicólogos, enfim. Mas essa emancipação como a gente fala, emancipação para o ser humano, né? E da mesma forma com ele, só com uma assistência maior, um olhar maior e um olhar humano, né? Esse olhar humano, enxergar o outro como igual, isso faz toda a diferença. Então, eu percebo a minha visão no momento que eu entrei lá e no momento que eu saí, né? Quando no começo eu via, de fato, com esse medo, e depois eu percebi que são pessoas como a gente, com os mesmos problemas que a gente, e sofrem as mesmas mazelas que a gente, né? Então, acho que a emancipação é muito importante
ensinar, dar estrutura, ofício, né? Muitos deles são analfabetos, então, ou seja, não tiveram nenhuma educação primária, né, para conseguir fazer parte da nossa sociedade. Coloquei aí, Priscila, o link da editora. Tá, aqui está perguntando, livro poderia mostrar o livro novamente para ver o número dele? Não seja por isso, né? Seja por isso. É mais. Da Fernanda, que é uma pessoa sensacional. A Fernanda é sensacional. Prefácio do professor Alexandre Moraes da Rosa. Que é outra pessoa sensacional. Sensacional, que também me ensinou muito, né? E escreveu um prefácio que eu me emocionei muito. Por isso que eu coloquei, inclusive, aqui no livro. Priscila, eu acho que, assim, três coisas para a gente encerrar. Primeiro, muito feliz pela quantidade de pessoas que quiseram vir conversar conosco. Que bom, eu te agradeço. Numa noite de segunda-feira, assim, foi sensacional, eu estou muito, muito feliz. Segundo, agradecer você enormemente pela disponibilidade, pela disposição, de ter aceitado o meu convite, o convite de alguém que você não conhece, nunca ouviu saber de quem se trata, de onde fala, quem é, e ter vindo, ter se disposto com tanta tranquilidade a vir conversar conosco nessa segunda-feira. Então, em nome dos meus alunos da Faminas, da Fundação Pedro Leopoldo, e da Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente os meninos do grupo de estudo em ciências penais, meninos e meninas de lá, muito obrigado, né, por ter aceitado vir conversar conosco, né, nessa noite. Em terceiro lugar, te dizer do brilho que foi, né, a sua fala, né, o carinho com que você tratou o objeto da sua pesquisa, né? Eu estou chamando de objeto de pesquisa, mas não estou objetificando as pessoas. Não estou objetificando as pessoas, muito pelo contrário. O fato de você dar para elas uma subjetividade, um lugar, um nome, uma cara, uma história, é muito importante. Acho que as pessoas que estão... Eu estou orientando no presente momento pelo menos 3 pessoas que estão fazendo pesquisas sobre medidas de segurança, né? 2 na iniciação científica e ajudando, co-orientando no mestrado. Então, eu acho que é um assunto sobre o qual a gente precisa falar, né? É um assunto sobre o qual eu tenho pesquisado já há um tempinho, mas ainda não cheguei a ter coragem para escrever algo específico sobre as medidas de segurança. O meu texto é um texto de penas e medidas de segurança, é um livro de 700 páginas sobre penas e medidas de segurança do ponto de vista dogmático, do ponto de vista da teoria, mas... Estou esperando o meu. Assim que sair. Eu passei os últimos meses atualizando, porque a gente escreve textos que estão presos à lei e a gente acaba ficando com essa obrigação de atualizar, mas até fevereiro vai estar na praça. E aí, óbvio, tem que te parabenizar pela beleza e pelo brilhantismo da sua fala, do seu trabalho. A gente está muito feliz e está muito encantado, né? Obrigada, André. Eu agradeço a oportunidade de vir não só mostrar o livro, né, mas principalmente falar sobre essas pessoas, né? Eu, quando tive semana passada no hospital e presenteei eles com o livro, inclusive, eu disse, olha, o meu dever agora é mostrar, né, e tirar esse estigma que existe tão grande no doente mental, né? No deficiente mental. Acho que as novas nomenclaturas são importantes também nesse momento. Mas eu que agradeço o convite, o carinho, né? Eu que só tenho a agradecer. Eu queria pedir para você para não fechar a porta, deixar essa porta aberta. Então, é o que eu estou dizendo, o que eu queria falar agora, terminando, dizendo o seguinte, conte comigo, né? Tem um maior prazer ter em participar. Quero participar dos outros encontros de vocês, agora estou seguindo o grupo no Instagram. Olha. Né? Então, também convido a todos, nós vamos ter lives com a OAB, com a ESA e com a E+, também lá sempre postando. Vou passar no meu Instagram, que é @professora Priscila Tagliari, e para acompanhar. Eu acho que quanto mais gente engajada no assunto e disseminando esse assunto, né, mais benefício traz para a sociedade. Conte comigo, se precisar, e quero fazer parte. Eu gosto muito desses grupos de pesquisa nesse ponto. E aí, em Minas Gerais, né, eu digo, tem muita história para contar em relação aos hospitais de custódia e o que foi feito, né, com os doentes mentais no decorrer desses anos todos. Assim que for possível, a gente exige a sua presença física em Ouro Preto entre ainda. nós, para a gente passear por Ouro Preto e conversar com os alunos. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa. Eu tive 2 vezes em Ouro Preto. Olha. Eu tenho a maior honra, o maior prazer em voltar.
Então, Priscila, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Depois a gente conversa sobre os detalhes, como você quer fazer com relação ao livro, como é que a gente faz para... Sim, depois a gente conversa daí, eu mando para ti ou diretamente para o sorteado. Né? Deixa eu ver. O Herculino, você está aí ainda, filhote? Ou você já saiu? Você quer mandar o seu endereço para nós? Se você tiver o contato de algum dos meninos do grupo, pode mandar, para não ficar aqui no chat o seu endereço, não sei se você quer fazer isso. Pode mandar para... provavelmente você conhece algum dos meninos do grupo, afinal de contas é tanta gente. Manda para algum deles, e aí ele chega até mim e eu passo para a Priscila. Melhor do que você colocar aqui, publicamente, seu endereço. Priscila, algo mais? Recebidos. Eu que agradeço, André. Foi uma honra, foi horas muito gratificantes. Quase 2 horas, gente. Não viu? Não ia sacanear vocês que nem o outro professor, 2h30, né? O Zacconi ficou conosco 2h40, foi sensacional. Mas 2h40 foi ótimo. Isso é bom, quer dizer que teve bastante perguntas. Teve bastante conversa. O Zacconi e o Valois também ficou com a gente 2 horas e cacetada também. Ótimo. Priscila, muito obrigado. Se quiser... Tá ótimo. Se quiser sair da sala, só apertar o botãozinho aí de desligar e depois eu converso com você pessoalmente, tá bom? Então tá bom, gente, foi um prazer. Um beijo enorme, contem comigo e qualquer coisa, mandem um e-mail, né? Tem os meus contatos, o professor André tem os meus contatos, também estou à disposição para vocês, tá bom? Então, muitíssimo obrigado, Priscila. Até mais, eu que agradeço, André. Tchau, tchau.